Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é A Constitucionalização Simbólica, do professor Marcelo Neves. Livro de 1992 que foi escrito para obtenção do cargo de professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Para entender ao que se refere esse título, A Constitucionalização Simbólica, é preciso primeiro entender o que significa ser simbólico. O que significa uma legislação ser simbólica? A resposta é simples. Uma legislação é considerada simbólica sempre que o seu conteúdo político ou político simbólico é muito forte, em detrimento de um conteúdo jurídico muito fraco. Ou seja, não é qualquer legislação que tem carga simbólica ou viés político que é considerada simbólica. Ao contrário, é desejável que toda legislação tenha carga simbólica. Mas, se a lei em questão tem uma carga simbólica muito forte e, por outro lado, não tem efetividade jurídica quase que nenhuma, essa legislação é meramente simbólica. Qual é a palavra-chave que o professor usa para definir uma legislação como simbólica? Hipertrofia. É a hipertrofia da função simbólica sobre a função política. E aí, o professor fala sobre tipos de legislação simbólica. Veja, estamos falando sobre legislação simbólica. Para mais na frente a gente poder entender o que é uma constituição simbólica. O primeiro tipo de legislação simbólica a qual o autor se refere, para isso ele utiliza a obra de outro autor chamado Kinderman, é a fórmula de compromisso dilatório. Fórmula de compromisso dilatório. Para explicar o que é uma fórmula de compromisso dilatório, Marcelo Neves utiliza um exemplo da Lei das Empregadas Domésticas da Noruega de 1948. O que acontecia naquele contexto? Havia um embate muito forte entre liberais e conservadores, onde os liberais defendiam uma legislação trabalhista para as empregadas domésticas. Havia uma grande pressão por essa legislação trabalhista, mas, do outro lado, os conservadores não eram favoráveis a isso. Os conservadores, na verdade, eram completamente contra. Isso criava um embate tão forte entre liberais e conservadores que, na prática, era impossível aprovar qualquer legislação trabalhista para esse determinado grupo de empregadas domésticas. O que se fez? Se fez ali um acordo entre liberais e conservadores e se criou uma legislação trabalhista para as empregadas domésticas da Noruega, mas dentro dessa legislação trabalhista que trouxe direitos, não se trouxe mecanismos para que se trouxesse efetividade a esses direitos. Ou seja, os direitos passaram a ser contemplados pelo ordenamento jurídico, mas não puderam ser efetivados. De toda forma, isso em grande medida pacificou os ânimos. Por quê? Porque se empurrou o problema para frente. Se disse, olha aqui, vocês agora têm direitos. Vocês agora têm direitos. Agora, na prática, esses direitos não vão conseguir ser efetivados, mas se colocou, não, mas isso é questão de tempo. Fórmula de compromisso dilatório. O segundo tipo de legislação simbólica é a legislação simbólica que serve para confirmar os valores sociais de um determinado grupo. O exemplo muito bacana ao qual me referi é o exemplo da Lei Seca norte-americana. A Lei Seca norte-americana foi criada com o objetivo de proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Naquele contexto, o que havia por trás dessa lei era um forte embate entre o nativo norte-americano, que vinha de uma origem protestante muito forte, e os italianos que agora viviam dentro dos Estados Unidos da América e que trouxeram consigo a tradição do consumo do álcool. Dentro desse embate, criou-se
a lei seca norte-americana que proibia o consumo do álcool. Mas por trás disso, o que se proibia não era o consumo do álcool em si. O que se fazia era dizer, olha, os valores desse determinado grupo norte-americano, protestante, são melhores do que os valores deste outro grupo de italianos católicos. E se criminalizava a cultura do determinado grupo italiano católico. Na prática, ao que dizem, o consumo de álcool não diminuiu com a lei seca norte-americana, mas os valores do norte-americano protestante foram colocados como superiores ao valor do grupo dos italianos católicos. E o terceiro tipo de legislação ao qual o autor se refere, que esse é o fundamental, é a legislação álibi. O que é uma legislação álibi? Uma legislação é álibi quando ela serve para tirar o foco do problema principal e para fazer com que as pessoas acreditem que o problema real é, na verdade, a lei. A lei é que é fraca. O exemplo que ele usa foi de uma crise que ocorreu no Mar do Norte, em uma região muito conhecida pelo turismo de idosos, onde alguns idosos morreram infectados por peixes. E então, isso causou uma comoção social muito grave, e a resposta que o Estado deu foi, olha, isso aconteceu porque a legislação acerca da fiscalização dos barcos pesqueiros é muito fraca. Então, nós vamos resolver esse problema como vamos fazer uma nova legislação acerca do comércio de peixes e acerca da pesca no Mar do Norte, nessa região específica. Essa nova legislação foi criada, mas não foram criados os mecanismos necessários para a efetivação dessa fiscalização. Ou seja, na prática nada mudou. Mas agora todo mundo se sentia mais confortável. Por quê? Porque agora sabia-se que existia uma lei que os protegia. Agora, qual a diferença dessa legislação simbólica para a tal da Constituição simbólica? A diferença é simples. A legislação simbólica é específica, é feita para casos concretos. Veja lá o caso dos velhinhos, veja lá o caso das domésticas. Já a Constituição simbólica, exatamente pela sua posição no ordenamento jurídico, ela é ampla. E se uma Constituição tem uma carga simbólica muito forte, em detrimento de uma carga jurídica muito fraca, ela acaba sendo muito pouco efetiva e acaba atuando e acaba enraizando essa falta de efetividade sobre todos os ramos do direito. Isso acaba prejudicando a própria autorreprodução do sistema jurídico, como sistema autônomo. Veja bem, a partir do momento que a carga jurídica do sistema jurídico é muito fraca, quem vai definir o direito vai ser a política, vai ser a economia, vão ser outros sistemas jurídicos que não o direito. E no caso do Brasil, isso existe? O autor fala que é muito comum que, após regimes ditatoriais, os países acabem criando constituições bastante garantistas, bastante modernas, na tentativa, claro, de efetivar direitos. Mas também é muito comum que o Estado ainda não esteja preparado para dar efetividade a esses direitos. Ou mesmo que o sistema eleitoral também esteja funcionando de forma plena, como está ali positivado. E qual o problema disso? O problema é que acaba se criando uma corrupção sistêmica. E dentro da América Latina, o autor fala que essa corrupção sistêmica tende a se universalizar e a virar a regra.
Então acaba-se havendo uma inversão de expectativas. Então, a partir desse momento, aquele que age de acordo com a lei é quem acaba correndo risco. E por outro lado, aquele que age em desacordo com a lei tem a certeza da impunidade. O exemplo disso que o autor utiliza é exatamente o Soldado Matias, que vocês podem ver aqui, do filme Tropa de Elite. Ele resolve ir contra o sistema e, a partir do momento em que ele resolveu ir contra o sistema, ele passou a correr risco de vida e acabou baleado, morto por um miliciano. O outro problema são as relações de subinclusão e de sobreinclusão. Quem é o subincluído? O subincluído é aquela pessoa que precisa do sistema, mas não tem acesso. Então, por exemplo, eu preciso do sistema financeiro para viver, mas eu não tenho dinheiro. Já o sobreincluído é aquela pessoa que tem o acesso, mas não está limitado pelo sistema. Então, por exemplo, eu tenho o dinheiro, mas caso eu cometa alguma ilegalidade com esse dinheiro, caso eu compre votos, por exemplo, para uma campanha eleitoral, eu tenho a certeza de que eu não vou ser punido. E essas relações de subinclusão e de sobreinclusão não são absolutas, naturalmente. O subincluído de uma relação acaba sendo sobreincluído de outra relação e assim sucessivamente. De tal forma que não existe o subincluído ou sobreincluído absoluto, mas sim relações de sub e de sobreinclusão. E o terceiro problema é o reformismo. Na verdade, o que é o reformismo? O reformismo nada mais é do que uma reconstitucionalização simbólica permanente. Ou seja, no Brasil, cada novo governo acaba trazendo consigo um grande rol de emendas, um grande rol de propostas de modificação da Constituição. Por quê? Porque retira-se o foco dos problemas sociais que não está na lei, mas sim na estrutura social, e coloca-o na Constituição Federal. E se diz, olha, mudando a Constituição Federal, resolvem-se os problemas. Acaba-se criando uma onda de reformismos. Cada novo governo traz uma agenda muito forte de reformas à Constituição e acaba-se sempre usando a Constituição como álibi para os problemas sociais. Dessa forma, nunca debate-se acerca dos efetivos problemas da sociedade. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar muito para que a gente possa trazer novos vídeos sobre outros temas interessantes ao direito.